Sentamos juntos pra conversar, na mesa simples, luz a brilhar, palavra viva, vida a guiar, no coração o amor vai pulsar. É papo de cristão, irmão pra irmão, corações unidos na mesma canção. Fé que nos sustenta, nossa direção. É Cristo o centro da nossa união. Entre risadas, histórias de vida, lutas, vitórias, jornada vivida. Com a Bíblia aberta, a alma aquecida, nosso propósito, luz que convida, é papo de cristão. Programa Papo de Cristão, com o pastor Renato Costa. Seriedade com a palavra de Deus, em um papo descontraído com seus convidados. Papo de Cristão. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês, meus ouvintes da Rádio Missões Web, que saudade de vocês. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, seu ministério. Voltamos aí com um Papo de Cristão. Tava viagem a trabalho, cheguei, trabalhei, graças a Deus. Deus tem nos garantido essa vitória de permitir que nós, do suor do nosso rosto, tiramos da terra o nosso sustento e ainda contribuímos para a obra de Deus com alegria, com prazer de vê-la crescer cada dia mais, não de forma estrutural somente, mas dentro de cada ser, de cada coração, de cada pessoa. Esse é o Papo de Cristão, de volta às segunda-feira, depois de um bom tempo, afastado por causa do trabalho. Mas agora, graças a Deus, Deus permitiu, nos deu esse tempo precioso de estar com vocês, a família Missões Web, você então que está aí nos ouvindo, muitas novidades, na plataforma. Vocês podem reparar que está 100% a 7, uma plataforma americana. Graças a Deus, Deus tem abençoado e está chegando para você aí, mais longe, está enviando para você em lugares mais longínquos, até os confins da terra, até onde os olhos não podem ver, até onde nós não podemos alcançar, enxergar, chegaremos, porque Deus nos fez uma promessa e ela se cumpre. Só se manter firme, só se manter fiel. Ô, glória! Eu já quero mandar aqui um abraço aqui para o pastor Irã, para o meu amigo Claudinho, para o meu amigo Gilson Pereira, o mestre Guido. Mandar um abraço para a missionária Ivonete, missionária Tamires, a pastora Ana Paula, a congregação Aliança Eterna, a Igreja Batista Aliança Eterna, aquele abraço fervoroso aí do seu amigo pastor, em nome de Jesus, que está aí junto nessa obra, graças a Deus, irmãos? Graças a Deus, E você, meu amado, você, meu querido, você, minha querida, vai multiplicando esse link, www.tvradio.ong.br. É a Rádio Missões Web com muitas novidades, é um oferecimento Projeto Missões, que já está há anos aí, nessa luta, nessa peleja de levar a palavra de Deus, muitas das vezes não somente com ação, não somente com palavras, mas com ação, com atitude, com gesto de amor ao seu semelhante. Louvado seja Deus. E você, meu querido, como que foi o seu final de semana? Como é que foi na sua congregação? Como é que foi? Foi bem? Louvou, adorou, Sabemos nós que o culto, ele não acaba lá, não termina quando saímos da porta daquele prédio, daquele edifício, daquele templo, mas continua dentro de nós. Templo, morada, espírito. Nós continuamos com o culto que é agradável, o culto racional a Deus. Aleluia! Deus abençoe, Estou muito feliz, por eu poder estar aqui com vocês nessa missão de levar a palavra de Deus.
E às vezes, meus irmãos, a gente fica triste, fica abatido, fica cansado. Nós somos seres humanos. Se não fosse assim, se não fôssemos seres humanos, não estaríamos aqui. Ainda somos seres humanos, que temos sentimentos, que sentimos cansaço. O nosso corpo cansa, a nossa mente cansa. É verdade, irmãos. Não tem nenhum super crente, não tem nenhum homem de ferro, não tem nada disso, um Hulk, nenhum herói Marvel. Nós somos apenas cristãos, que temos a fé em Cristo Jesus como Salvador, como Filho de Deus, né? E cremos que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, cremos que Ele, louvado seja Deus, é o nosso Salvador, aquele que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Oh, glória! Meu amado, meu irmão, meu querido, hoje nós vamos falar um pouco ali em Samuel, né, porque a gente vai perceber que nós somos pessoas incrédulas muitas das vezes, porque só queremos enxergar o que nós só queremos ter fé no que os nossos olhos nos garantem, que os nossos olhos podem ver. E não vem negar, todo mundo tem um pouco disso, de olhar e assim ter fé naquilo que só pode enxergar. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas há uma espera que venha acontecer, que aquilo venha se concretizar, e a certeza que aquilo vai se concretizar. E é a fé. Mas muitas das vezes nós somos enganados pelos nossos olhos, nós somos enganados por aquilo que nós vemos e deixamos de praticar a fé. A fé é isso, é o sobrenatural, é você acreditar, é você crer no sobrenatural de Deus. Isso se chama fé. E a fé, ela pode curar, a fé, ela pode mover montanhas. A fé pode fazer você andar sobre as águas. A fé pode te dar uma família feliz. É só você crer, é só você ter fé. Aleluia! E a fé é independente de qualquer coisa. A fé é independente de situação. Ou, aliás, as situações são criadas para que você venha praticar a sua fé. E Deus, ela prova a sua fé. Ah, mas não prova, que é isso? Provou Abraão. Ele ganhou um herói da Bíblia, né? E ser chamado de pai da fé. E às vezes nós estamos, irmãos, em meias complicações, em meio temor, em meio pensamentos, e tememos e temos medo e esquecemos de praticar a fé, porque continuamos a enxergar só aquilo que os nossos olhos veem, só aquilo que nós enxergamos diante de nós. E não conseguimos entender que Deus quer que nós enxergamos lá na frente, que Deus quer nos mostrar as coisas sobrenaturais. Clama-me, eu te mostrarei coisas incríveis, sobrenaturais. A palavra de Deus vai dizer que nenhum olho viu, nem um ouvido viu, e não subiu o coração de homem algum o que Deus preparou para mim e para você, que tem para mim e para você. É a fé. E tem coisas que nós só podemos enxergar com os olhos da fé, com os olhos do sobrenatural, com os olhos espirituais. E o inimigo deste tempo, o inimigo deste século, o inimigo das nossas almas, ele quer que nós não pratiquemos a fé. Quer que nós continuemos a acreditar somente nas coisas que nós vemos. Quer que nós só confiamos no nosso próprio entendimento, na nossa própria força, no nosso próprio braço. Para que nosso ego venha florir. Para que o nosso ego venha sobressair. E Deus e Jesus ficar em segundo plano. A palavra de Deus vai dizer que sem fé, meu irmão, você, meu amado, você, minha amada, é impossível agradar a Deus. E às vezes, meus irmãos, eu falo por mim próprio, porque eu também sou ser humano. Eu
também passo por dificuldade, lutas, combates, barreiras. Tudo isso também existe para mim, luta financeira. E há pouco tempo eu estava embrenhado em algumas dívidas do projeto, coisas financeiras. E eu não me via ali com meus olhos pequenos, com a minha fé minúscula, pouquíssima, diante do que Deus pode nos proporcionar, que Ele pode nos dar. Temi. Deus mais uma vez me mostrou que Ele cuida de mim, que Ele cuida de você também. E às vezes Ele deixa as coisas acontecerem em nossas vidas para que nós possamos praticar o exercício da fé, para que nós possamos ter essa fé prática, não só teórica. Eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Lá no livro de Tiago vai dizer que até o diabo acredita e tremem. E às vezes nós, por limitar somente o alcance das nossas vistas, da nossa visão, deixamos a fé de lado. E praticamos a nossa força humana. Não é errado você se esforçar. A palavra de Deus diz: se esforçar e tenha bom ânimo. É verdade. Nós temos que se esforçar. Mas tem coisas, irmãos, que não, a gente pode usar a nossa maior força, o nosso maior conhecimento de todas as coisas, não vamos conseguir resolver, porque aquela coisa, ela depende única e exclusivamente de Deus e da sua fé, de você crer, de você não duvidar, de você acreditar, de você entender que tudo é no tempo determinado de Deus. E quando você entende isso, você entra na vontade boa, agradável, perfeita de Deus. Você recebe a paz que excede todo entendimento. Lá em Filipenses 4:7 vai dizer isso para mim e para você. E a fé tem um tempo de espera. Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a espera que aconteça. E até a fé tem um tempo de espera, tem um tempo de moldar, tem um tempo de trabalhar você. Mas queremos as coisas hoje tudo muito rápido, né? No mundo digital, queremos hoje para receber amanhã na porta, queremos tudo agora. E começamos a crer somente no que vemos, não mais naquilo que vem a promessa. E aí, quando cremos só no que vemos, começamos a esquecer a promessa. A promessa que Deus fez para mim, a promessa que Deus fez para você, a promessa que Deus fez na tua família, a promessa que Deus fez no seu ministério, e começamos a esquecer da promessa. E Deus falou ali em Samuel 16, que Ele não vê como um homem vê. Ele não enxerga como um homem enxerga. Pastor, mas ali ele estava falando de aparência. É aí, querido, é aí que eu vou chegar até você, vou falar até você, vou dialogar agora com você. Os nossos olhos, eles vão pela aparência, eles vão no que nós vemos. E acabamos tendo um juízo errado das coisas, porque só cremos no que vemos. Não olhamos para nada profundamente, não olhamos para nada por dentro, mas sempre por fora, no superficial. E até por isso, algumas vezes, tomamos atitudes erradas porque olhamos pela aparência. E acabamos caindo em depressão, em arrependimento, porque tomamos atitude pelo que nós vemos. Mas Deus não vê assim.
E essa noite, irmãos, eu venho falar com você sobre isso, para que nós viemos abrir os olhos e começarem a enxergar as pessoas maravilhosas que estão ao seu lado, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que ali estão ungidas, separadas por Deus para estar ali, mas muitas das vezes nós não enxergamos porque nós esperamos mais daquelas pessoas, esperamos sempre que esteja de uma forma que imaginamos, que queremos ver. E acabamos se decepcionando, porque nós só vamos pelos olhos, pelo que enxergamos. Assim foi quando Deus mandou Samuel ungir o novo rei de Israel. Assim foi quando Deus mandou Samuel a ir à casa de Jessé. Mas pastor, é tão difícil, como nós vamos conhecer? É difícil, irmãos, porque até o profeta, até o sacerdote, ele se confundiu, ele se enganou, ele se deixou enganar pelo que ele viu. Olha como isso é muito importante, como uma coisa que nós temos que levar com bastante importância para as nossas vidas. Porque ele se enganou, até mesmo um profeta, um homem usado, foi mandado por Deus diretamente. Deus falou diretamente com ele: vai até a casa de Jessé e lá você ungirá um dos filhos de Jessé como um novo rei de Israel. E chegando lá, ele conseguiu se enganar. Os olhos de Samuel o enganou, o levou ele ao erro. Levaria ele ao erro, ao engano. No caso, não chegou a ser o erro porque ele não ungiu, mas levaria ele ao engano. E quantas pessoas hoje ganham unção, se unge a isso, aquilo, outro, e você percebe que quando você olha para trás, já pararam, já não desistiram, já ficaram para trás, porque foi levado a uma coisa que não era para eles, não era para eles. Meu Deus. Irmãos, isso é muito importante, e o cristão ele tem que ter uma visão. Mas não é visão superficial. Não é essa visão que a gente olha por fora as coisas. Quem nunca, irmão, você que está ligadinho na Missões Web aí, quem nunca falou: você não sabe porque você não está dentro do problema. Por isso que você julga, você não sabe porque. Quem nunca já ouviu isso? E é verdade, nós temos que sempre enxergar as coisas do lado de dentro. Do lado de dentro. É muito fácil eu estar lá de fora, julgar uma pessoa, condenar uma pessoa, eu não sei o que está acontecendo, eu falo mal de alguma pessoa, eu não sei, alguém me disse, mas você não está lá, você não está do lado de dentro, você não sabe porque ela tomou essa atitude. Você não sabe por que essa pessoa fez isso. Você vai para Isaías 53, eu falei ontem na congregação, falei ontem no culto de ontem, de celebração de ceia, maravilhoso, Deus abençoe. Que nós não demos crédito nem a Cristo, porque a palavra de Deus vai dizer em Isaías 53 que ele veio como raiz de terra seca, sem formosura, sem beleza alguma, rejeitado, onde os homens viravam a cara para ele, viravam o rosto para ele, faziam pouco caso dele. Está lá em Isaías 53. Porque nós, seres humanos, temos isso de julgar por olharmos, por aparência, por status. Vem um anelado, vem ali cheio de anel, cheio de sabedoria. Bem, sabedoria não, conhecimento ótimo, temos que conhecer mesmo, mas julgamos por isso, não observando o caráter, não observando a fidelidade, não observando o compromisso dessas pessoas. E acabamos nós ficarmos como? Com o coração partido, decepcionado. Porque olhamos e logo elevamos, e logo depositamos toda a nossa confiança nessas pessoas. E acabamos
decepcionados. E é interessante, irmãos, que Samuel, ele olhou para aquele soldado da guarda, chefe da guarda, o irmão de Davi. Olha só, logo vejo, estou diante do rei de Israel, do novo rei de Israel. Samuel olhou para a aparência, homem forte, de alto. Os requisitos dos olhos do homem para ser um vencedor, para ser um líder, para ser dessa forma. Ele ia tomar uma decisão pelo que os olhos dele viu, porque via por fora. Querido ou querida, você que está aí, não enxergue por fora. Olhe sempre para dentro. Olhe sempre para dentro. E ele ia tomar uma decisão porque enxergou por fora. E se ele fosse ungido, ele ia ser um novo rei de Israel. Olha só o problema que ia ser gerado. Ele pensou para ser bem sucedido, ele teria que ter esses atributos. Forte, bem sucedido, era um dos líderes da guarda, era um soldado fiel, despontava ali. Não é isso? E quantas vezes nós se enganamos com isso, irmãos? E quantas vezes nós se enganamos com isso? Quantas vezes, irmãos? Nós achamos que a presença de Deus é status, que a presença de Deus é diplomas, que a presença de Deus é anéis, que a presença de Deus é isso, é aquilo, é ter um diploma de pastor, um diploma disso, um diploma daquilo. Nós achamos isso. Mas não é isso que te faz um ungido de Deus, que te faz um líder, que te faz separado de Deus. O que te faz um líder, o que te faz ser ungido de Deus, é ser escolhido por Deus, é ser chamado por Deus, é ser observado por Deus, mesmo quando você não aparece, mesmo quando você não está. Ele vai lembrar de você, ele vai chamar pelo teu nome. Davi estava lá no pasto, irmãos, tomando conta das ovelhas do pai. E ele mesmo contava para a família que tinha matado leão, que tinha matado urso, e a família às vezes nem acreditava. Esse menino de baixa estatura, franzino, magrinho. Você tem que entender que a força ela vem de Deus. Sabedoria vem de Deus. Conhecimento a gente adquire em livros, mas quando você não tem o chamado, quando você não foi chamado para fazer aquilo, pode ser o que for, bonitão, altão, fortão, lindo, maravilhoso, maravilhosa, não adianta. Vai ser superficial, vai ser aparente. Você está entendendo o que eu estou querendo falar para você, meu irmão, hoje aqui nesse papo de cristão? Eita glória, e como é que você está aí? Multiplica este link, www.tvradio.ong.br. Essa é a Rádio Missões Web, que agora também é TV Web. E estamos com bastante surpresa para vocês. Estão com tantas coisas, tantos projetos novos para a gente colocar em prática, porque Deus, ele, como eu falei no início do programa, Deus, quando ele faz uma promessa, ele prova aí a sua fé. Deus, quando ele faz uma promessa, ele prova aí a sua fé. E às vezes a nossa fé tem que ser provada. Para ser aprovada por Deus. Oh, aleluia, né? Graças a Deus por isso, por cada dificuldade, por cada lágrima que a gente derrama. Poxa, pastor, mas pelo sofrimento o senhor está dando graças a Deus. É porque eu aprendi em meio ao sofrimento, eu aprendi em meio à dor, eu aprendi em meio à escassez das coisas, a dar valor às coisas.
Ele me moldou, ele me ensinou, ele me ensinou na prática. Jesus, quando chamou Lucas, João, os apóstolos todos, ele não deu uma apostila na mão deles. Ele falou, venha e me siga. Ele não pegou o rolo do Velho Testamento, toma na sua mão, estuda e depois eu vou te examinar e vou ver se eu vou te levantar como um apóstolo, como isso, como aquilo outro. Não fez nada disso, irmãos. Ele falou, venha e me siga. Eu vou te fazer pescas de homens. Mateus, levanta-te, vem, me siga. E assim foi. Pastor, estou falando, não, tem que estudar. É claro, se você tem um chamado, você vai se basear. Por isso que eu estou aqui, baseando no que eu estou falando. Davi estava lá no pasto. E o interessante que até o pai de Davi, né? Mas não só tem o Davi. Nem o pai achava, porque o pai também só enxergava com os olhos daquilo que ele via os filhos, né? Os filhos bem encaminhados, e Davi era mais novo e tomava conta das ovelhas, dos animais da família. Presta atenção que eu vou falar para você. Tudo que você fizer, faça com todo o coração, como se fosse para o Senhor. Tudo que te der para fazer, toda a responsabilidade que te derem para fazer, faça. Mas faça com todo o teu amor, com toda a tua força. Porque é muito fácil, irmãos, aparecer na mídia, ir atrás de like, atrás de curtidas. Não. O Projeto Missões nunca teve essa vontade disso, de ir atrás de likes, de curtidas. Mas de levar a verdade, de levar o evangelho, de levar o amor de Deus, não só em palavras, mas em gestos e atitudes com o nosso semelhante. Tudo que te der, faça de todo o teu coração. Ah, pastor, mas aí depois vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? E aí, faça de todo o teu coração. Se vai acontecer depois, o que vai acontecer antes, lá para frente, não interessa. Se Deus te deu uma responsabilidade, faça. Pegue para fazer. Não fuja do chamado, não fuja da obra, não se acomode, não fica que nem esses montão que fica aí sentado no sofá confortável. Ah, graças a Deus, legal, poxa, eu também gosto de conforto, mas querem mudar o mundo sentado no sofá, achando que todo mundo vai ser mudado pelo que ele fala. Se fosse diferente, Jesus não precisava andar e correr as cidades, nada disso. Ele andou, percorreu, pegou testemunhas para ver o que ele fazia, para ver as atitudes dele, o gesto dele de amor com seus semelhantes, de bondade, de misericórdia. A Bíblia, ela foi escrita por fatos, todos eles verídicos. E uma história, ela é construída somente com fatos. Quando a história ela é fictícia, é a história da carochinha e essas histórias. Mas a Bíblia não é uma história fictícia. É a verdade. E ela foi construída por fatos, por verdades. Queira você queira ou não. Entendeu? Oh, glória! E você, meu amado, você, meu querido, você, minha querida, que às vezes está em casa aí, poxa, pastor, eu quero trabalhar para Deus, mas ninguém me vê, mas ninguém me mostra, mas ninguém... Querido, para trabalhar para Deus não precisa ninguém te ver. Não precisa ninguém te mostrar. Davi estava lá no basto. Ninguém via Davi tomando conta das ovelhas. Mas Deus via. E às vezes você mesmo vem colocar empecilho, não vou ali porque eu não creio em instituição igreja dessa forma, eu creio diferente, amém. Mas faça alguma coisa, pratique a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias na sua vida, ajude o teu próximo, ajude aquelas pessoas que precisam. A palavra de Deus vai dizer em
Em Tiago capítulo 1, verso 27, vai dizer que a religião pura, imaculada para com seu Deus é essa: ajudar as viúvas e os órfãos na sua necessidade de se afastar da corrupção que é no mundo. Mas você começa a combater uma coisa que não tem nada a ver e começa a colocar dificuldades, isso, isso e aquilo, e está parado, está sentado e faz muito menos do que essas pessoas fazem. Você que está aí e pensa, que se sente, poxa, pastor, mas, poxa, lá eu não tenho oportunidade na minha congregação, eu não tenho oportunidade. Você tem oportunidade todos os dias, irmão. De sair, evangelizar, de sair, aí é um posto de saúde aqui, um hospital. Você tem todos os dias ao centro de recuperação. Você não depende de ser humano algum para que você venha praticar o bem, para que você venha falar do Evangelho, para que você venha praticar a bondade e a misericórdia de Deus. Você não depende de ninguém a não ser de você mesmo, do Espírito Santo, porque as coisas boas que vêm de nós, na profundidade não vêm de nós, mas elas vêm transbordando de dentro para fora através do Espírito Santo que é implantado dentro de nós. Às vezes fala, poxa, o pastor Renato, ele é maluco, ele é doido, eu sou louco, que é loucura para você, meu amado, meu irmão, é salvação para minha alma, é salvação para minha vida. Poxa, eu não creio assim, amém. Eu não estou aqui para discutir do jeito que você crê, conforme você crê. Eu estou falando que está ali, para que você venha entender que para você fazer, você não precisa falar mal de A, falar de B, falar de C. Para você fazer, você somente tem que fazer. Só isso, só tem que fazer. Mas é difícil, irmão, quando nós somos amarrados, somos presos a grilhões que nos prendem e impede da gente estar em comunhão, de estar se abraçando, de estar junto com os irmãos, de estar adorando, de estar louvando junto com os... pastor, mas eu louvo da minha casa. Amém, faça isso. Que você louve da sua casa, que você louve junto com a sua família, que você louve nas praças, mas faça isso. Mas não impeça ou fale que lá está errado de fazer, o que cá está errado de fazer, o B está errado de fazer. O próprio Jesus falou que aqueles que não é contra mim, é o meu favor. Aí você quer mudar a Bíblia, que é uma Bíblia que se encaixa totalmente em você. Adore, irmão, adore, porque ele não busca, ele não busca aquele que está o dia todo no templo, ele não busca aquele que está todo dia em casa, aquele que está todo dia na rua, aquele que está todo dia no centro de recuperação. Não, ele não busca aquele que está todo dia visitando o hospital, aquele que está todo dia buscando e andando, não. Ele busca aquele que adora ele em espírito e em verdade. E se você adora Cristo em espírito e em verdade, algo dentro de você vai acender para o teu semelhante. Você vai ter essa vontade de estar com os doentes, de você ter uma palavra de conforto, de você abraçar uma família em necessidade, de você estar ali do lado de um dependente químico que está lutando para se livrar. Você vê que ele quer sair, mas a dependência da droga é tão grande que ele não tem força. E você está do lado a lado, incentivando para ele não desistir, seguir a Cristo. Você tem noção do que você está perdendo, que Deus nos proporciona e você não quer fazer porque você é religioso. Dentro da religião que você criou, você se tornou um religioso. Dentro do que você criou na sua cabeça, se tornou uma pessoa religiosa porque você quer achar que só o que você pratica é o certo, só o que você faz é o certo, só o que você fala é o certo. Meu Deus. Então vamos lá para o texto de novo. E nesse papo de cristão, gente, tá tão bacana que eu estou aqui no coisa, tá tão bacana, tá tão legal da gente conversar sobre isso, porque aqui a Patrícia Souza falou assim, pastor, eu vou falar onde que é, não tá, irmão? Pastor, eu me sinto desvalorizada, porque eu não sou notada onde eu congrego. Querida, você não está, desculpa eu falar isso para você, você não está ali, naquele lugar, para ser notado pelo pastor da igreja, pelos membros, pelos seus irmãos, não. Você está naquele lugar
porque você quer adorar, porque você quer buscar, porque você quer aprender a palavra, porque você quer estar em espírito e verdade e comunhão com os irmãos. Quando nós começamos, irmãos, a ir a lugares para ser visto e para ser notado, já perdemos a essência de Cristo. Quando nós lançamos coisas nas redes sociais para ser notado, eu, pastor Renato, eu, Projeto Missões, já perdemos a essência de Cristo. Romanos 11:36 diz: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Entendeu, Patrícia? Às vezes a gente se sente, né, vamos dizer assim, não útil para Deus. Mas cada um tem uma serventia, cada um tem um propósito. Nós somos um corpo. Eu não conheço os seus talentos, eu não sei os dons que Deus te deu. Se tem, não se prenda. Coloque ele para fora. Mas não vá a lugar nenhum para ser notado pelos homens. A Bíblia fala que antes de Davi ser ungido a rei, ele já tinha poder de Deus. Porque ele matava leões e rasgava ursos pela boca. Um homem natural, com a sua força natural, não consegue fazer isso. Então, antes do olho cair a Davi, ele já tinha recebido o poder de Deus, querido. O ato é simbólico. Não vai interferir no que Deus tem para você, no que Deus te dá, no que Deus preparou para você. Pode ter certeza disso, minha querida. Pode ter certeza que aquele que você tem que ser mais notada é Cristo, é Deus, e Ele tem te observado o teu choro, tem cuidado de você, tem te dado consolo e conforto. E não queira a glória de Deus para ser exaltado pelo homem. Receba a glória de Deus para você glorificar a glória de Deus e manifestar a glória de Deus por toda a terra, por todo o seu bairro, por toda a sua congregação, para onde você estiver. Deus abençoe você, minha irmã. Eu tenho certeza que no momento certo, na hora certa, Deus vai colocar todo mundo na mesa esperando você chegar. Tá ok? Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, irmãos, e você que está aí, ó, não fica, não descola o smartphone, né? Não descola. Compartilhe o link, vai levando essa palavra, você que está em Recife, você que está aí Rio Grande do Norte, você que está aqui em Paracambi, né? Você que está aqui em Japeri, uma galera grande de Japeri, ouvindo papo de cristão, é bênção em cima de bênção, e vamos que vamos, né? Graças a Deus, Deus é bom, é misericordioso, e as suas misericórdias duram para sempre, oh glória! Né? Então chegou o ponto, irmãos, presta atenção, né? Que às vezes nós estamos lá e queremos ser notados na vaidade do evangelho mundano. Davi no pasto, cuidando dos animais, das ovelhas do pai. Ninguém via, não era notado, não estava em frente de batalha, não estava. Não. Mas Deus observava a conduta de Davi. Deus via que ele tinha um caráter. Deus via que ele era íntegro. Deus via que ele era fiel. Deus via que ele estava disposto a morrer por ele. Por que você fala isso? Porque quando Golias levantou, ele quando foi até Golias, ele falou assim: quem és tu para enfrentar o Deus de Israel, o meu Deus de Israel? Ele não foi por uma causa própria. Eu não fui por está me enfrentando a minha congregação, está me enfrentando o pastor fulano, pastor Beltrano, ciclano, alguma coisa parecida. Não, ele foi no nome do Deus de Israel. Ele ia para a batalha não por ele, mas por o próprio Deus. É isso que Deus enxergou em Davi.
Ele sabia que Davi, quando fosse para a batalha, não ia pela sua vaidade, não ia pelo seu ego, não ia para poder dar crescimento à casa dele. Não, ele ia por amor a Deus, morreria por amor ao Deus de Israel. Como é que pode, né? Por isso, quando chegou lá Samuel, eita, ele já estou de frente, falou, não, Samuel, eu não enxergo como o homem vê, Samuel. Eu não enxergo como você enxerga, Samuel. Eu enxergo por dentro. Amado, querida, você pode estar em casa, meu querido, minha querida. Está cheio de dor por dentro, dor na alma. E ninguém consegue enxergar que você está sofrendo. E quando você entra para dentro da sua casa, tranca a porta, vai para o seu quarto, você se lamenta, dói, dá vontade de chorar e sente um vazio por dentro. Tem alguém que vê isso? Tem alguém que está de olho nisso? Tem alguém que está observando você, a sua dor, seu sofrimento, a sua tristeza. E esse alguém, ele quer dar um fim nisso. Esse alguém se chama Jesus. Esse alguém se chama Jesus. Ele tem visto a sua dor, o seu sofrimento, a sua luta, a sua batalha. Ele quer mudar a sua história essa noite. A sua vida neste momento. Ele quer te levar para lugares mais altos, lugares mais profundos. Mas como assim, pastor? Que lugar alto é esse? Isso no patamar que existe? Não. Em intimidade com Ele. Tranque a porta do seu quarto e ore ao teu Pai em secreto. Intimidade. Ele quer te levar a essa intimidade. Ao ponto de você se sentir abraçado, abraçada, acolhido, acolhida. Se sentir amado, se sentir amada. Se sentir jamais desprezado ou desprezada. Entender que Ele te ama. Que todas as coisas que Ele fez foi por amor. E esse amor, ele quer ser um divisor de águas na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que está aí ao alcance da Rádio Missões Web. Você que está nos ouvindo. Deus sabe. Deus conhece a sua dor e o seu lamento. E a sua luta. Entrega seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Ou glória, né? Irmãos, isso aqui é uma profundidade tão grande que Samuel, ele, sacerdote, né? Usado por Deus ou não é? A Bíblia diz que conseguiu se enganar. Ao olhar para o irmão de Davi. E Deus falou com ele, olha só, eu não vejo como o homem vê, não vejo dessa maneira. Rasgue o teu coração para Deus. Abra ele para Deus. Que não fique nada em oculto entre você e Deus. Porque Ele já sabe de tudo. Tudo que acontece na nossa vida, Ele sabe, onipresente, onisciente, onipotente. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Não perca essa oportunidade. E o que eu vou enfatizar nesse programa? Porque não vai demorar muito, tá, irmão? Já estou acabando. Tá? Preparando umas novidades para o outro programa, e falar para vocês o que está para vir, está por vir por aí na Rádio Missões Web, na TV Missões Web. Agradecendo já todos vocês que nos ajudam, né? Um abraço para a missionária Petrolina, né? Um abraço para estar sempre ligadinho com a gente, estar sempre junto com a gente. Um abraço mesmo, que Deus te abençoe. Né? Um abraço para a missionária Monique, o diácono Ronaldo, né, lá da Fonte Limpa, a irmã Gilene, daqui da congregação ali da Batista Levícia Eterna, né? Toda a congregação, aquele abraço. Um abraço para o pastor Hamilton, pastor Joás, fez né, a brincadeira para as crianças, agora ela foi tensa, né? As crianças encheu lá a igreja, brincar, as crianças, maravilha, é bênção, bênção atrás de bênção, irmãos, né? E tem gente que fica reclamando o tempo, só vive reclamando, não faz nada, só faz isso, não faz nada, né? E só vive de murmuração.
Então, os verdadeiros hipócritas. Fala, mas não se move para fazer nada. Está vendo o povo sofrer, o povo sofrer. Leva um pouco de alegria, leva um pouco do amor de Deus, da paz, leva a palavra de Deus, né? E, maravilha, um abraço, pastor Joás. E quando isso é para a gente entender que às vezes nossos olhos nos enganam. Mesmo nós se achamos fiel a Deus, como Samuel, né? Samuel, poxa, Deus falava tete a tete com Samuel. Né? Vai lá, unge o filho dele, ia lá, obedecia, conseguiu se enganar. Cuidado com os seus olhos ver. Cuidado que é oferecido para agradar seus olhos. Cuidado que é te dado para agradar suas vistas. Olhe bem. Peça direção a Deus. Pense bem mesmo. Ore bastante. Deixa Deus falar com você se é aquilo ali mesmo, é aquilo ali mesmo. Tem coisas que a gente tem que decidir rápido, irmão, mas tem coisas que a gente tem que ouvir a voz de Deus. Porque senão nós vamos ser enganados pelos nossos olhos, pelo que nós vemos. Pouco tempo aí, não vou falar, mandaram uma coisa para mim, poxa, bola de fogo, aquelas coisas todas. Eu falei, meu Deus, comecei a orar a Deus para aquilo, depois Deus foi me dando discernimento aí. Irmão, nós não estamos aqui para mostrar a nossa glória. Aqui o fogo para me seguir, não. Me segue. Não estamos para mostrar a nossa glória. Nós estamos instituídos por Deus para mostrar a glória do Senhor. A Bíblia vai falar que nós somos o perfume, o aroma de Cristo e não precisamos disso. Se Jesus não for suficiente na sua vida, nada vai ser. Eu estou te falando de experiência própria. Nada. Tá? Então fique com essa palavra hoje aqui em Samuel. Tá bom? Medite no que nós conversamos aqui, você que está em casa. Faça o bem sem olhar a quem, sem mostrar alguém. A gente aqui faz marketing na internet para alcançar mais vidas, para alcançar mais pessoas, não tem fins lucrativos, não cobramos nada. Os nossos programas, o programa Conectados com o Reino de Deus, que a missionária Tamires, a missionária Ivonete faz lá, não é cobrado centavo nenhum, a gente não faz nada que venha estar em lucro. Não. Tudo aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus, para mostrar a glória de Deus. É onde você estiver aí. Foi bem que Deus me trouxe agora, né? A irmã Ivone, lá de Goiás, seu marido Luiz, a sua filha Elis. Irmã, em nome de Jesus, a sua alegria, a sua força me contagia. É inspiração também para me continuar fazendo os programas, passando por essa dificuldade. Mas Deus há de dar vitória em nome de Jesus, eu creio. Que Deus venha abençoar a sua família. Que Deus venha abençoar mais e mais, porque eu creio que é uma família feliz, uma família abençoada. Eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tá? É para isso que essa rádio existe. É para isso que o Projeto Missões existe. Para alcançar vidas. Para alcançar pessoas. Para colaborar com a vida das pessoas de alguma forma, de algum modo, se nós pudermos ser instrumento de Deus, se nós pudermos ser ferramentas na mão do Senhor, ficaremos gratos, porque nós não merecemos. Nós estávamos destruídos da glória de Deus, mas mesmo assim, Ele foi para a cruz por nós. Deus abençoe vocês, tá, meu irmão? Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus, fiquem na paz, a paz que excede todo entendimento, mano, venha estar contigo, não só nas segundas, nos sábados, nas terças, não, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã, oh glória.
Sentamos juntos pra conversar, na mesa simples, luz a brilhar, palavra viva